Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu não vou falar sobre livros, não vou falar sobre temas relacionados aos estudos da linguagem, não vou falar sobre magistério. Vou falar, na verdade, sobre o triste fato de que no Brasil, pobre não consome livros, tá? De que no Brasil, livro é artigo consumido apenas pelos ricos, né? Se você não sabe do que eu estou falando, eu me refiro à notícia repercutida aí no nosso país a respeito do interesse da Receita Federal de colocar uma tributação de 12%, né, de um novo imposto que vai ser criado, né, unificando o PIS e o COFINS, o imposto sobre comércio, né, de produtos, e o livro que é isento de tributação, ele passaria a ser tributado, né, e a justificativa para isso é que no Brasil, quem consome livros, principalmente livros não didáticos, são as pessoas cuja renda familiar é superior a 10 salários mínimos, né? Mas será que é isso que acontece? Será que a realidade é essa? Bom, eu vou discutir no vídeo a respeito disso, debater um pouco a respeito e falar minha opinião sobre quem consome livro, sobre a importância do livro na vida das pessoas, na minha vida, e sobre o slogan do meu canal, que é Livros Mudam Vidas. Eu estou completamente convencido disso, eu sou uma prova disso, e é sobre esse assunto que a gente vai debater hoje. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, então a tão comentada notícia, né, nos meios acadêmicos, entre leitores, em grupos dedicados à literatura, aos estudos e etc., é esta nova descoberta, né, que foi feita aqui no Brasil, de que os livros são basicamente artigos de luxo, né, e que certamente quem consome livros, quem entra numa livraria para comprar livros, é só o pessoal aí das classes mais altas. Eu vou deixar aqui o print de uma notícia, e é uma notícia muito interessante porque dentro da própria notícia vai ser apresentado o dado de que, na verdade, no Brasil, quando nós falamos de livros não didáticos, 48% do consumo se dá entre pessoas que não estão aí na faixa dos que ganham mais de 10 salários mínimos, tá? Inclusive, assim, dada a abismal diferença quantitativa dessa parcela tão pequena da população brasileira que ganha mais de 10 salários mínimos em relação à massa em geral, tendo em vista a quantidade anual de livros que são comprados no Brasil, essas pessoas teriam que, enfim, a Biblioteca de Alexandria seria fichinha perto da biblioteca dessas pessoas aí que ganham mais de 10 salários mínimos, né? E a gente sabe, gente, que obviamente não é assim, tá? Realmente é quase meio a meio, né? Quando você vai fazer aí essa conta, os livros, eles são sim consumidos por parcelas mais humildes da sociedade. Não digo tanto de pessoas paupérrimas, tá? Aquelas pessoas que se enquadram ali naquela faixa de pobreza realmente, por motivos óbvios, né? A pessoa tem pouco dinheiro na sua casa e ela tem que escolher entre alimentar os filhos e comprar livros, né? Livro se torna, nesse caso, um objeto supérfluo. Nós estamos falando de um país em que os preços cada dia mais estão absurdos, em que já temos uma carga tributária muito grande, e as pessoas, enfim, pelos mais diferentes motivos que seria até redundante falar aqui, existem aí inúmeras pesquisas, reportagens, obras, canais que tratam sobre isso. Nós vivemos num país em que a grande maioria da população luta no seu dia a dia mesmo por alimento, né? Então, é lógico, né, que aquelas famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, elas não consomem livros, mas grande parte dos livros consumidos, comprados no Brasil, eles não são comprados por pessoas que ganham
mais de 10 salários mínimos, tá? Existem também, claro, mas existe muita gente humilde no Brasil comprando livro, investindo em livro, porque afinal de contas o livro é a maior porta que se abre para uma mudança de vida, uma mudança de realidade, uma ascensão intelectual, uma ascensão social, uma ascensão financeira, e as pessoas buscam isso. E quando não, as pessoas vão atrás da literatura. Nós vivemos num contexto em que a cultura do livro, se ela não está dentro do ideal, mas pelo menos ela não morreu no nosso país, tá? É muito comum nós vermos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, perfis de Instagram e etc., voltados à literatura, voltados à leitura, voltados ao compartilhamento de experiências de leitura. Eu faço parte de alguns desses grupos e vejo pessoas compartilhando os livros que estão lendo, as compras que fizeram. Muitas vezes vão num sebo comprar, mas muitas vezes compram 1 ou 2 livros ali mensalmente numa livraria, livros novos. Pessoas que, quando mostram sua biblioteca, seu canto de leitura, dá para ver muito bem que essas pessoas não estão entre as camadas mais privilegiadas da sociedade, mas que estão sim envoltas em livros, estão sim dentro de uma cultura de leitura que a internet ajudou muito, né? Pessoas como, por exemplo, Tatiana Feltrin, cujo canal no YouTube, aqui no Brasil, acredito que pioneiro, ajudou muito a incentivar a leitura, a compartilhar impressões sobre obras literárias e a criar um gosto pela leitura, pela compra de livros, né? Eu sei que tem muita gente que compra para acumular, para mostrar, mas estamos falando aqui de compra, né? Que é isso que aquece o mercado e é isso que, quando se trata de um assunto como esse, é isso que as pessoas estão vendo, né? Consumo. Depois que você compra o livro, tanto faz se você rasga, joga fora, né? Enfim, estamos falando de compra. Então nós temos um mercado livresco muito bacana no Brasil. Quando você compara com a situação social do nosso país, com a situação educacional do nosso país, é até de louvar o contexto em que nós estamos em relação aos livros. É lógico que livrarias têm fechado, sebos têm fechado, mas aí nós já estamos falando em preço, em comodidade, em empresas como a Amazon, que eu particularmente sou um exemplo de pessoa que deixou basicamente de comprar em livraria física e passou a comprar pela internet, porque os preços são muito bons, tem promoção o tempo inteiro, o frete é de graça, enfim. Mas os livros não pararam de ser vendidos, eles apenas mudaram de plataforma. Mesmo quando eu ainda vou em livraria física, claro, eu tento ainda incentivar um pouco isso, embora elas mesmas não se incentivem, né? Mas eu ainda vou, e quando a gente vai numa livraria física, basta você olhar ao redor que você vê que não é um ambiente só para elite, né? Existe muita pessoa humilde, existe muita pessoa que vai ali com esforço para estar naquele local, mas está e compra um livro, tenta pegar uma promoção, tenta conseguir um desconto e leva ao menos um livro para casa. Eu me lembro que há 2 anos, mais ou menos, eu cheguei numa livraria aqui no Partage Shopping, na minha cidade, livraria Leitura, e tinha lá uma jovem, cerca de 14, 15 anos, com sua mãe, e eu fui ouvindo a conversa, né? E ela estava ali comprando, escolhendo um livro para levar de presente, né? A mãe estava dando, era o aniversário dela, e a mãe estava dando de presente. E era notável a humildade daquela senhora, daquela filha, e, enfim, né, a preocupação em escolher algo que se encaixasse no orçamento era muito grande. E eu estava com a cestinha de livros e eu estava levando cerca de 7, 8 livros, né? E ela olhou para a mãe e as duas fizeram aquela expressão assim. E aí eu olhei para ela e disse: "Você gosta de livros?" Ela disse: "Ah, adoro", tal. Aí eu disse: "Um dia certamente você terá uma grande biblioteca e vai ter a oportunidade de levar essa quantidade de livros para casa." E ela deu um sorriso, olhou para a mãe bateu no ombro dela. E, enfim, isso mostra o encanto que o livro tem.
Isso mostra o prazer que as pessoas têm diante de um objeto como este, que é uma tecnologia ultrapassada para muitos, para mim a maior tecnologia que a humanidade já inventou, mas que ainda causa um encantamento, que os jovens gostam do livro, eles se interessam, quando a gente chega numa escola, por exemplo, eu que sou professor sei muito bem, os alunos têm um encanto pelo livro. Quando eles sabem que você tem uma biblioteca, quando eles sabem que você já publicou um livro, nossa, é praticamente uma aura ali santificada que se coloca sobre você. Gera um fascínio. Eu tenho muitos alunos que têm um encanto pelo livro, têm alguns livros em casa, pouquíssimos, mas que não podem comprar livro o tempo todo, porque o livro ele ainda é caro no Brasil. Tá? Quando a gente compara com a renda da nossa população, ele é caro, mas são pessoas que estão sempre ali na biblioteca da escola, que levam o livro para casa, que sonham em um dia ter sua biblioteca, e tudo isso prova que uma opinião de que pobre não consome livro no nosso país é uma opinião totalmente equivocada. Eu tenho certeza de que, por exemplo, grande parte dos livros acadêmicos consumidos no Brasil o são por estudantes universitários de instituições públicas que custeiam a compra desses livros com as bolsas que recebem aí do governo federal, do governo estadual, justamente para custear seus estudos, e investem na compra de livros. E eu sou um exemplo disso, né, gente? Eu que fui bolsista durante a graduação, fui bolsista durante o mestrado, investi muito, como se pode ver, na minha biblioteca, nunca gastei o dinheiro das minhas bolsas com festas, com bebida, com drogas, muito pelo contrário, sempre investi muito bem nos meus estudos, e eu estava longe de ser uma pessoa que tinha uma renda familiar de 10 salários mínimos, tá? Eu já contei aqui no canal, no vídeo que eu falo do mercado de trabalho de letras, cito salário e tudo, e falo da transformação que a minha profissão fez na minha vida. Eu venho de uma família que, quando eu era criança, meus pais, né, tinham ali uma renda, os dois juntos, trabalhando de segunda a sábado, tinham uma renda de pouco mais de 2 salários mínimos, os dois juntos, tá? Ou seja, cada um ganhava um salário e um pouquinho, né? Um salário mínimo e um pouquinho. E foi assim durante minha infância e minha adolescência e etc. E hoje em dia, graças aos meus estudos, graças ao tanto que eu investi em livros, graças às horas e mais horas que eu passei debruçado sobre esta biblioteca, hoje em dia eu tenho a oportunidade de dar a meus filhos, eles hoje com a mesma idade, né, que eu tinha na época, eu sozinho consegui já mais que triplicar a renda que meus pais tinham quando eu tinha a idade dos meus filhos, né? Então, vejam a importância dos livros, vejam a importância dos estudos, o poder transformador dos livros na vida de uma pessoa, e não foi nada fácil chegar aqui, tá? Quando eu era criança eu não tinha livros em casa, meus pais não tinham livros em casa, eu via minha avó lendo, minha avó que teve só 3 anos de estudos na vida, mas ela sempre gostou de ler, e eu via minha avó com aqueles romances de banca, né? Ela comprava, fazia uma economiazinha e comprava, todo mês ela comprava um para ela, e eu via ela com uma pequena bibliotecazinha ali, daqueles romances de banca, mas aquilo para mim não era livro, né? Era bem diferente da ideia que eu tinha de livro, enfim, é bem diferente do que eu tenho hoje na minha casa, né, de livros. Eu tinha meus gibis, meu pai me dava muitos gibis, me incentivou muito na leitura nesse sentido, mas livros não. Livro era uma coisa muito distante da minha vida, né? Eu ouvia falar naqueles autores na escola, José de Alencar, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Augusto dos Anjos, Carlos Drummond de Andrade, mas aquilo para mim era uma coisa totalmente distante, porque em casa a gente não tinha aquilo, enfim. E a primeira vez que eu li um livro na minha vida foi Os Miseráveis, de Victor Hugo, numa edição adaptada por Valci Carrasco. O livro é deste tamanho aqui, mas ele adaptou bem fininho, e estava lá na biblioteca da escola, e eu li esse livro, e me apaixonei pela história, e me apaixonei pelo objeto livro. Eu estava no 2º ano do ensino médio, no ano de 2004, e foi a partir da leitura daquele livro
que eu decidi que a partir de então os livros estariam presentes na minha vida inteira, e que eu escolheria de profissão, embora não soubesse ainda o que, eu escolheria como minha profissão algo que me fizesse estar sempre envolto em livros. E, enfim, mas eu continuei lendo só pela biblioteca da escola. Aí comecei a ler Jorge Amado, José de Alencar, e aí foi, né? E no ano seguinte, o ano do vestibular, né, 2005, quando eu estava no terceiro ano do médio, foi que caíram alguns livros no vestibular, que na época se incentivava jovens a ler pelo menos uma vez na vida, né, quando estavam se preparando para o vestibular. Hoje em dia o Enem tirou isso. Mas caíram algumas obras que não tinha na biblioteca da minha escola. E eu me lembro que em junho de 2005, eu fui com minha esposa, na época minha namorada, no shopping Luiza Mota, numa livraria que tinha lá. Quem é de Campina Grande e região sabe do que eu estou falando. Nem existe mais essa livraria. Mas eu fui com minha esposa no shopping comprar, consegui com minha mãe, ela se esforçou e conseguiu. E eu fui comprar este livro aqui que tinha caído no vestibular de uma das universidades da minha cidade. A Teus Pés, de Ana Cristina César. Esse livro para mim tem a mesma importância que a Moedinha número 1 do Tio Patinhas, né? É lógico que hoje em dia não é uma das obras que eu mais gosto, tá até longe disso, mas tem uma importância muito grande porque foi o primeiro, foi assim que eu comecei minha biblioteca, com isso aqui, um livro só. E na época minha mãe fez um grande esforço, minha avó ajudou também, eu fui lá com minha esposa e voltei para casa. Eu me lembro a gente no ônibus voltando e lendo, a gente não tinha a renda de 10 salários mínimos em casa, então eu fui de ônibus mesmo, não teve meu pai para me levar de carro e me trazer não, né? E a partir daí, 2 meses depois, eu voltei em agosto para comprar mais alguns, né? A família fez uma vaquinha, aí já a lista de livros da UFCG, que era enorme, né? Tinha uns 12 livros, eu fui comprar 5 livros, um deles São Bernardo de Graciliano Ramos. Graciliano virou um dos meus 3 autores favoritos no Brasil, né? Em termos de romance, narrativa de um modo geral. E, enfim, esse conjunto de 6 livros que eu comprei no ano de 2005, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, que foi o primeiro, né? E os outros 5 que eu comprei 2 meses depois foram os 6 livros que iniciaram isso aqui. E só Deus e minha família sabem como foi difícil para a gente conseguir esse dinheiro para comprar esses 6 livros, né? A partir dali, quando eu entrei na universidade, passei nas 2 universidades com muito esforço, né? Com muito esforço. Passei nas 2 universidades, em letras nas 2, porque eu já tinha decidido que era letras que eu queria para a minha vida. Escolhi a UFCG e fui estudar, né? E consegui bolsa, né? Enfim, sempre muito dedicado aos estudos, isso aí sempre fui. E consegui bolsa nos processos seletivos que eu fiz, tanto na graduação quanto no mestrado. Isso me ajudou muito, né? A bolsa não era essas coisas todas, né? E era, enfim, eu deveria usar também para o transporte, né? E tal. E quantas vezes eu não fui a pé para a universidade? Cerca de meia hora, 40 minutos de caminhada. Eu tinha sorte também de morar num bairro mais ou menos perto. Eu ia a pé, às vezes voltava a pé para economizar dinheiro para comprar livros, né? E foi com muito esforço que eu comprava um livro por mês, 2 livros por mês, economizando muito. Eu vou até citar aqui, ontem faleceu o grande Alfredo Bozzi, tá? Um dos maiores estudiosos da literatura no nosso país, um dos maiores professores de literatura do Brasil, autor de várias obras fundamentais. Eu já citei aqui várias vezes A História Concisa da Literatura Brasileira, que eu indico aí para quem se interessa por literatura, por história da literatura brasileira, quem está pesquisando esse tema. E eu me lembro do esforço que eu fiz aqui durante algum tempo para conseguir juntar dinheiro para comprar esse livro, O Ser e o Tempo da Poesia. Vai estar aqui no canal, no nosso projeto de introdução à teoria da literatura. E isso mostra como a cultura da compra do livro, ela não tem a ver com critérios salariais, né? Todos têm um interesse por livro, em todas as classes tem-se o interesse por livros, e cada um faz o seu esforço, né? E foi assim que eu consegui, debruçado nos livros, abdicando de muita coisa que as pessoas da minha idade faziam, até hoje, né? Minha vida é dedicada
aos livros, eu escolhi o caminho da erudição na minha vida, e esse esforço me permitiu chegar onde eu estou. Eu ainda não tenho a renda de 10 salários mínimos, né, aqui em casa, mas pelo que eu construí com meus estudos, sendo aprovado em 2 concursos públicos, com meu mestrado e etc., eu já garanti isso a longo prazo, né? Eu já tenho, se eu parasse aqui agora, com a evolução e as progressões da minha carreira, eu já teria garantido isso para a minha vida. Para isso, meus amigos, eu tive que batalhar muito, né? Não foi fácil, e aquele suor que eu coloquei na compra de cada um desses volumes que estão aqui foi fundamental. Foi algo que verdadeiramente mudou minha perspectiva de mundo, mudou minha vida, mudou a vida da minha família. E eu posso lhes dizer que não é só não são só as pessoas das classes mais privilegiadas, não são só as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos por mês que compram livros. Nós que estamos aqui na batalha constante pela mudança social e pelo engrandecimento intelectual, nós também temos uma parcela de contribuição muito grande neste sentido. Nós compramos, nós consumimos, nós divulgamos o livro, nós ajudamos a movimentar esse mercado que só não é mais capenga do que já está, porque pessoas de diferentes classes têm investido o que podem na aquisição de livros. Eu diria para vocês que, na verdade, o livro não está barato, tá? Não cabe aí colocar impostos sobre o valor, mas caberia sim uma grande campanha para diminuir ainda mais, para que outras pessoas pudessem comprar e esse mercado cada vez mais se aquecesse, né? Porque sim, existe espaço para crescimento. Eu conheço inúmeros adolescentes que são meus alunos, que são loucos para ter a oportunidade de comprar livros, comprar seu primeiro livro, ou comprar o seu segundo, terceiro livro, e talvez com preços menores isso acontecesse. É lógico que para algumas pessoas, quando olham o quanto que o povo gasta por mês no seu dia a dia, né? Para vocês terem uma ideia, o povo hoje, para comprar um carro de plástico, né, extremamente mal acabado, que faz vergonha comparar o que as montadoras entregam nos Estados Unidos, na Europa, com o que elas entregam aqui. Mas o povo está aí pagando praticamente 80 mil reais num carro de entrada de plástico, né? E para andar com uma gasolina de qualidade duvidosa, cada vez mais cara. Se você decide não entrar nesse jogo e quer viver de transporte público, você vai pagar caro por um transporte público de péssima qualidade, sucateado. Então essas pessoas, quando olham para isso aí, elas dizem, mas espera aí, o povo já paga tão caro por tanta porcaria que nós impomos para eles, por que o livro, que nem é tão má assim a qualidade de muitos, eles vão ficar pagando um preço não tão exorbitante, né? Bora aumentar isso aí também, porque quanto mais a gente sacrificar essas pessoas, melhor, né? Então, eu até entendo, né, esse desejo sádico, mas você querer colocar o fato de que nosso povo não consome livros, nosso povo não tem o desejo de consumir mais, que o objeto livro não é um objeto de consumo para diferentes classes e que ele não é desejado, isso aí é uma grande falácia, tá? E sim, o livro ele deve ser incentivado, claro que bibliotecas públicas devem ser abertas cada vez mais, mas o prazer de ter o livro em casa e o que movimenta o mercado de livro, para o pessoal que gosta tanto de mercado, eu não tenho nada contra também, tá? Não vão pensar aqui que eu sou a favor aí. Não, tá, gente? Eu reconheço a importância do mercado e tal, mas tem pessoas que só veem isso, né? E quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que eu não estou nem num extremo nem no outro, mas é necessário que se diga que para essas pessoas que só veem o mercado, é necessário que se aqueçam as vendas, né? E só irão ser aquecidas essas vendas com valores acessíveis.
É importante demais abrir bibliotecas, é importante que as bibliotecas escolares, universitárias, as bibliotecas das cidades, né, dos municípios sejam reforçadas com livros, mas não é isso que vai aquecer o mercado, é o povo comprando, o povo indo numa livraria, o povo comprando pela internet, o povo desejando o livro e tendo a oportunidade de comprá-lo, que vai realmente colocar o mercado cada vez mais para frente, né? Então, assim, querer retirar a isenção de imposto do livro me parece mais uma das muitas punições aí que o povo recebe unicamente por ser povo, disfarçada aí de retirar privilégios, como se isso fosse um privilégio só da classe alta, né, ter isenção de imposto, vão achando que só as classes mais privilegiadas da sociedade vão consumir livros, para vocês verem onde vai parar o mercado livresco no país, né? Então, assim, muito pelo contrário, somos muitas vezes nós que estamos aqui na luta cotidiana por mudar vidas, que estamos inseridos nesse mercado, que estamos comprando, que estamos buscando nosso aperfeiçoamento, tanto para operarmos essa mudança na nossa própria vida, como também para ajudar outras pessoas, nós que estamos na linha de frente ali da transformação social, que é o professor, né, que muda as individualidades, no despertar de consciências que ele faz a partir do conhecimento. Então, este vídeo aqui foi mais para debater esse assunto mesmo, para mostrar a importância do livro, para mostrar que essa história de que livro não é consumido pela camada mais pobre da sociedade não é verdade. Eu sou um exemplo disso e eu conheço muitas pessoas como eu tive muitos colegas, fui estudante de escola pública, de universidade pública, e sei que muitos de meus colegas compraram livros, enfim, nem todos têm uma biblioteca, né, em casa, mas muitos consumiram ao longo de suas vidas livros e ajudam aí a colocar esse mercado para funcionar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de se engajar comentando, sugerindo, dando ideias para futuros vídeos. E, claro, compartilhem esse vídeo também e que a gente possa despertar um debate, né? Que mais e mais pessoas levantem suas vozes contra essa opinião, contra esse desejo, contra essa iniciativa que ainda não se concretizou, mas que pode ser concretizada, mas é necessário que nós levantemos nossa voz contra isso e que consigamos reverter aí esse quadro. Então incentivem esse vídeo, incentivem outras pessoas a debaterem sobre esse tema, sobre esse assunto, porque com esforço, com engajamento, nós conseguimos convencer essas pessoas a retirar essa ideia absurda de suas cabeças, né? Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo.